Olá, sou Emanuel e agora nós vamos ver mais uma parte do livro The Rust Programming Language e aprender um pouco mais sobre essa linguagem, sobre os seus aspectos mais simples. Basicamente nós vamos ver sobre os conceitos mais comuns a todas as linguagens de programação nesse capítulo 3, que são variáveis, tipos básicos, funções e comentários. E no final nós vamos incluir uma parte de controle de fluxo, né? Onde nós teremos tratando um pouco de ifs e elses, basicamente. No Rust, como toda linguagem, existe um certo conjunto de palavras-chave que são reservadas para uso da linguagem e você não pode, por exemplo, usar para nomear suas variáveis ou para nomear funções, coisas desse tipo. Então, existe esse conjunto lá no livro, você pode ir no apêndice A, onde você vai ver esse conjunto e essas palavras que são reservadas hoje são tanto palavras reservadas atuais que são usadas, como palavras para o futuro, que já foram reservadas, no caso do Rust, implementá-las em futuras versões da sua linguagem. Ok. O primeiro ponto que nós vamos falar é sobre mutabilidade. A gente já chegou a tocar nisso no capítulo 2, mas foi algo bem por cima e a gente só teve a ideia do que o que são variáveis mutáveis e imutáveis, né? E por padrão, nós descobrimos que as variáveis são imutáveis no Rust. Ou seja, toda e qualquer variável que você declara, ela é imutável. Você não pode modificá-la, a não ser que você diga explicitamente que você quer modificar essas variáveis, certo? Vamos aqui no código e preparar uma pasta para o capítulo 3, né? Chapter 3, vamos criar o nosso arquivo main.rs e vamos agora criar alguns exemplos para demonstrar esses conceitos, e o primeiro conceito é o conceito de mutabilidade, certo? Vamos criar aqui uma função que vai ser declarada com a palavra-chave fn, como podemos ver aqui, e a função main. Já estamos cansados de vê-la, mas sempre é bom ter em mente que essa função é o ponto de entrada do nosso programa. E aí vamos declarar aqui a nossa primeira variável, que é a variável let x. Vamos declarar essa variável x e vamos dizer que ela é igual a 50. E observe que ela já está, a linguagem em si já infere o tipo dessa variável. Como eu declarei ela como 50, ela vai tomar como o tipo básico, o tipo primitivo dela como sendo um inteiro de 32 bits, que é exatamente o padrão do Rust para números, inteiro de 32 bits, tá ok? E vamos imprimir essa variável usando o println. O valor de x Aqui vamos colocar um placeholder e a própria variável x. Ponto e vírgula no final para terminar. E agora vamos, digamos que nós estamos programando e por algum motivo resolvemos mudar o valor dessa variável para 60. E também resolvemos imprimir o seu valor. No nosso caso aqui, como nós estamos usando uma IDE, ele já nos indica que tem um problema aqui no nosso código, que é mudar o valor da variável x, porque a variável ela é imutável, certo? Ou seja, não podemos vincular um valor ao nome x duas vezes, apenas uma vez, ok? Mas vamos compilar aqui para a gente ver também depois de compilado, né? Tem um erro de compilação e ele nos indica o mesmo erro que a IDE nos mostrou. Então, para evitar esse problema, nós podemos aplicar duas técnicas. Uma primeira é que você garante que quer mudar o valor dessa variável, então você indica que ela é mutável, você diz explicitamente que eu quero mudar o valor dessa variável, colocando a palavra-chave mut, então let x igual a 50, certo? Então dessa forma nós podemos alterar o valor de x aqui na linha 6 sem nenhum problema, tá ok?
Vamos executar. E agora o valor de x é 50, o valor de x é 60. A outra forma seria, no caso, declarar novamente a variável x. Let x. Então agora nós temos x igual a 60. Observe que essa técnica também foi usada no capítulo 2, que é o shadowing. A gente está criando uma sombra nesse nome aqui, nessa variável, com a mesma variável x aqui. Inclusive, poderia ser outro tipo. Nós estamos substituindo ele, certo? Executando, nós também temos a execução com sucesso. O valor de uma variável mutável, 50, ela pode ser associado a outra variável, certo? Um exemplo seria, vamos colocar aqui primeiro esse exemplo. Eu poderia declarar uma variável y igual a x. E aqui y. Vou trocar aqui para y. E o valor 50 que foi associado à variável x, vinculado à variável x, agora foi passado para a variável y, certo? Então, elas são imutáveis, mas mesmo assim nós podemos trabalhar com elas no futuro, podemos ter algumas decisões relacionadas a essas variáveis, certo? Constantes são imutáveis sempre. Vamos escrever aqui uma constante, const max points igual a 100.000. Um outro aspecto de constantes, você tem que declarar o tipo exato dela. Então, a constante do tipo U32, seja unsigned integer, o valor de max points, se nós quisermos aqui, podemos colocar o underline aqui para dividir melhor o número de zeros desse inteiro, sem nenhum problema. E é impresso de forma correta, certo? Pelo fato de constantes serem imutáveis sempre e não por default, como é o caso de variáveis, a gente não pode colocar um multi aqui, certo? Isso aqui não é possível, que é possível no caso de variáveis. Pronto. Agora nós temos os três tipos de variáveis: variáveis que são mutáveis por default, imutáveis por default, aliás, variáveis mutáveis, que foram ditas mutáveis explicitamente, e constantes. Vamos colocar aqui como mut, apenas para deixar os três exemplos. Aqui ele está reclamando que não é necessário, não precisa ser mutável essa variável, mas a gente vai deixar somente para ter o exemplo aí no código. A gente já viu um exemplo de shadowing, mas vamos colocar algo mais explícito aqui. Let shadow igual a 1. E aí eu vou escrever novamente. E uma terceira vez.
o valor de shadow é tanto. Observe que a gente sobrescreveu todas essas duas variáveis aqui. Existem os warnings são deixados como padrão e ele mostra na compilação do nosso programa, mas ele compilou normalmente e o valor de shadow é 10, ok? Esse é o básico de variáveis, não tem muito segredo. São 3 tipos principais: variáveis imutáveis por padrão, variáveis explicitamente mutáveis e constantes, que não podem ser mutáveis. Elas são imutáveis sempre.